Boa noite, a paz do Senhor, amados. Que bom nós estarmos de volta para mais uma aula. Semana passada nós estivemos estudando sobre o livro de Crônicas e lembra que nós terminamos no capítulo 36 falando que Nabucodonosor havia invadido Jerusalém, queimado todo o templo, derrubado os muros, levou todos os utensílios para Babilônia. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre isto. E vamos falar do retorno e da construção, do início da construção do templo com Zorobabel e depois do término com Esdras. Mas eu quero ir com você, gostaria que você abrisse tua Bíblia no livro do profeta Daniel, tá bom? Para nós, porque o livro de Esdras fala sobre o retorno e a construção do templo. O início com Zorobabel, depois com Esdras, a leitura do livro da lei. Mas todas essas passagens, todas elas são no livro do profeta Daniel. Então eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro do profeta Daniel. Vamos orar. Senhor, fala conosco, Espírito Santo, fica à vontade aqui. Essa aula é para glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, me dê graça, me dê sabedoria, para que eu possa passar aquilo que o Senhor tem para os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Então essa aula, uma aula que eu tenho certeza que nós vamos aprender coisas novas. Tá bom, querido? Antes de nós entrarmos dentro do livro de Daniel, vamos falar um pouquinho de Nabucodonosor, esse que sitiou Jerusalém por 2 vezes, esse que mandou queimar tudo, levou o povo cativo. Então, esse Nabucodonosor, na primeira campanha dele, como soberano rei da Babilônia, ele vai contra o Egito. E nessa época, ele invade Judá e obriga o povo, ele invadiu Judá e obrigou o rei Joaquim a se tornar o seu vassalo, o seu servo. Então, o que isso quer dizer? Antes de Nabucodonosor levar o povo para a Babilônia, eles já estavam sob o poder de Nabucodonosor. O pecado. Às vezes, antes da pessoa chegar lá no mundo e lá na Babilônia, ele já está sob as garras do diabo, do inimigo. Precisamos pensar nisto, tá bom? E ele entra ali, obriga o rei Joaquim a se tornar o seu vassalo. Está lá em 2º livro de Reis, capítulo 24, verso 1. Aí nessa época, nessa primeira investida, foi em 605 a.C., ele leva alguns nobres lá para Babilônia. Entre eles, Daniel e aqueles outros 3 jovens, Mesaque, Sadraque e Abednego. Ele leva alguns nobres, entre eles esses jovens que eu acabei de falar. 3 anos depois, o Joaquim se rebela contra Nabucodonosor. Se rebelou. Entretanto, ele morre. O seu filho Joaquim sobe ao trono. Nabucodonosor sitiou Jerusalém e Joaquim se rendeu. Então, olha só. Um morre, o outro sobe ao trono, aí Nabucodonosor sitiou Jerusalém, quer dizer, eles vão passar fome, vão morrer, aí ele se rende. E Nabucodonosor, nesse caso, leva esse Joaquim e todas as pessoas importantes de Jerusalém para a Babilônia. Está em 2º livro de Reis 24, verso 15. Foi nessa ocasião também que o profeta Ezequiel foi levado, na segunda leva. Também levou muitos tesouros, deixando apenas as pessoas mais pobres.
lá em Jerusalém, no caso, o povo de Judá. Aí, o que Nabucodonosor faz? Ele coloca Zedequias como rei no trono de Judá. Só que 9 anos depois, Zedequias se rebela também, se rebelou. Aí, Nabucodonosor vem, sitia Jerusalém, 2 anos fez com sitiado, ele entra, ele fica, Nabucodonosor coloca Zedequias, que é tio de Joaquim, ele fica lá no trono 9 anos, depois ele se rebela. Aí, Nabucodonosor sitia Jerusalém de novo, o cerco dura quase 2 anos, sitiando Jerusalém. Aí, por fim, 586 a.C., Nabucodonosor invade a cidade, captura Zedequias, mata os seus filhos e fura os seus olhos e leva como prisioneiro para a Babilônia, com os remanescentes, os restantes que estavam ali. Está em Jeremias capítulo 52, verso 10 e 11, sem conta passagem. Ali que foi levado, entrou, queimou o templo, derrubou os muros, e o povo, aí sim, todo o povo na Babilônia. Só que Nabucodonosor, você lembra que na primeira leva ele levou Daniel. Aí Daniel e os seus amigos, está em Daniel capítulo 1, verso 18, 19, diz assim: e ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos trouxe diante de Nabucodonosor os 4 jovens. O rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esse Ananias, Misael, Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que os magos, os astrólogos que havia em todo o rei. 10 vezes mais inteligente. Ele falou, pô, eu quero esses caras. Esses rapazes vão... Aí, olha, vão ficar aqui. E mais à frente você vai ver que ele pega... Ele levanta uma imagem, Nabucodonosor, e toca lá, você conhece muito bem essa passagem, creio eu, que olha, quando for tocada a harpa, o saltério e todos os instrumentos, vocês... todos se prostrarão diante da imagem de Nabucodonosor, aquela imagem grande. Aí, esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, falaram, não, nós não vamos não. E eu vou dar mais uma chance para vocês. Não, nós não vamos. Então vocês vão morrer. Se Deus quiser, Ele nos livra. Irmão, não é o ambiente que vai... O ambiente não pode. Ah, não, porque eu estava lá... Não, o ambiente não pode te levar, não. Não é o ambiente que vai fazer com que você seja mais crente ou menos crente, não, querido. Você tem que ser crente independente do lugar. Servir ao Senhor, ser fiel ao Senhor, independente do lugar. E eles foram, jogaram na fornalha, aqueceram 7 vezes mais. Os homens que os lançaram na fornalha morreram na hora. E depois Nabucodonosor olhou lá dentro, não tinha 3, tinha 4. Daniel capítulo 3, 24 e 25, falando sobre isso. Agora, outra coisa sobre Nabucodonosor. Você já ouviu falar que Nabucodonosor ficou louco? E ficou como um animal? Comendo capim? Ficou lá, ficou louco. Deixa eu ler para você. Ele, abre a tua Bíblia aí, Daniel capítulo 4. Nabucodonosor ficou louco. Nabucodonosor, rei de todos os povos. Verso 5 do capítulo 4 de Daniel. Tive um sonho que me espantou. Nabucodonosor falou. E as imaginações na minha cama e as visões na minha cabeça me turbaram. Aí, por mim, se fez um decreto pelo qual foram introduzidos à minha presença todos os sábios para interpretar o sonho. Mas por fim entrou na minha presença, verso 8, Daniel, cujo nome já tinha colocado de Beltesazar. Aí, verso 9, Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil, ele falou. Revela para mim a visão. Aí, dando continuidade. Verso 10. Aí ele conta para Daniel.
Eram assim as visões na minha cabeça, na minha cama. Eu estava olhando, vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante. Estou lendo em Daniel 4:12. E havia nela sustento para todo. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isto nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugente seus animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Aí, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeia de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado no orvalho do céu, e a sua porção seja os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado coração de animal, e passe todos eles 7 tempos. Aí Daniel falou assim: esta é a sentença, vou te falar para você. É por decreto dos vigiadores esta ordem, por mandado dos santos, a fim de que conheçam os videntes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Você tem que reconhecer que só há um Deus, Daniel falou. E dá quem quer, até o mais baixo dos homens constitui sobre ele. Deus que manda. Isto em sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, diz a interpretação: todos sabem do meu reino, não puderam fazer-me saber. Ele falou. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora. Daniel buscou em Deus, porque ele falou para Daniel: precisa da resposta. Aí os seus pensamentos turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, o seu fruto abundante, e em quem para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, em cujos ramos habitavam as aves. És tu, ó rei, que cresceste e fizeste forte, e tua grandeza cresceu, chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu, ó rei, um vigia, um santo que descia do céu, e que dizia: cortai a árvore, destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeia de ferro e de bronze na erva do campo, seja molhado do orvalho, e sua porção seja com animais. Esta é a interpretação, ó rei, dos animais do campo, até que passe sobre os 7 tempos. Esta é a interpretação, rei. Este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o meu rei, o meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois. E serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer. Eu vou simplificar. E aconteceu depois de 12 meses que ele realmente foi tirado do coração de homem, no coração de animal. Ele foi lá comer relva e cresceu pelo, penas, as unhas cresceram, e ele ficou lá 7 tempos. Os estudiosos dizem que foram 7 anos. E depois, até, lá no verso 36, diz: no mesmo tempo me tornei a vir, aí veio o entendimento para ele. E para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Viu que a árvore ficou, o tronco ficou lá no chão com as raízes, não foi arrancado. É ele. Aí o verso 37, capítulo 4. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ele falou assim, ó, eu estava muito soberbo, cresci, me tornei como aquela árvore, mas Deus foi lá e, ó,
fez com que ele ficasse louco 7 anos. Amados, o que aconteceu? Voltando agora um pouquinho. No capítulo 2 tem o sonho. No capítulo 3 a estátua de ouro do Nabucodonosor. No capítulo 4 o sonho, que eu acabei de falar. Aí, Nabucodonosor, depois entra Nabonido. E o filho de Nabonido, Belsazar, estava agora sobre o governo de Babilônia. O que ele fez no capítulo 5? Ele pegou Belsazar e fez um banquete para mais de 1000 pessoas. Olha só, o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer, olha agora o que ele fez, os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse por eles o rei, seus grandes, suas mulheres, sua concubina. Lembra que Nabucodonosor invade Jerusalém, incendeia, bota fogo no templo, derruba o muro e pega todos os utensílios e leva para a Babilônia. Agora, Belsazar, o que ele faz? Ele manda, quando ele começa a tomar vinho, ele fala, vai lá, pega lá as taças, pega os utensílios para eu beber, algo que foi consagrado ao Senhor. Quando ele começa a fazer isso, aparece algo. Quando ele já estava assim, já chegado no vinho, diz a palavra no verso 25, no verso 25 do capítulo 5, aparece uma mão. Parece uma mão. Ele olha aquela mão escrevendo. Ele viu. Vamos ler aqui. Verso 23. Vou ler o 24 para a gente ganhar tempo. Então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu certa escritura. Aí aparece uma mão lá na parede e escreve assim: Mene, Tekel. Algumas traduções, Pérez, Parsim. E ele, o que quer dizer isto? E ele depois, Daniel interpreta, mandou chamar o Belsazar, que vestisse Daniel de púrpura, porque Daniel vai dar interpretação para ele. Quando Daniel, ele falou, o que é isso, Daniel? Você está me turbando. Daniel falou assim, Mene, contados estão seus dias. Tekel, pesado fosse numa balança. Parsim, dividido, o reino será dividido. Naquela mesma noite, o rei Ciro, o general do rei Ciro, comandando o exército, eles mudam o curso do rio. Mudaram o curso do rio porque Babilônia era... Os muros de Babilônia eram tão largos que tinha ali um esporte chamado biga. Era uma corrida de cavalo, carroças sobre o muro. Não tinha como entrar. E naquela noite, nessa bebedeira, o rei Ciro, com seu exército, entra, muda o curso do rio, e o exército do rei da Pérsia, o rei Ciro, entra por aquele curso no leito do rio, a seco, andando, porque eles mudaram o curso do rio. E naquela mesma noite,
Belsazar foi morto. Deixa eu ver aqui, Isaías, profeta Isaías 45. Ainda no 44, verso 21, a promessa de livramento é a vida de Ciro. 45, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Ele diz assim, ó, eu vou fazer isto com você, por amor do meu servo Jacó, de Israel, meu eleito. Eu a ti chamei pelo teu nome, puxe o sobrenome, ainda que não me conhecesse, eu sou o Senhor. Aí quando Ciro entra, quando Ciro toma conhecimento, vamos para o livro de Esdras, quando Ciro toma conhecimento da profecia, no capítulo 1 de Esdras, Ciro convida os judeus a voltarem para Jerusalém e edificar o templo. Além de Ciro liberar o povo, Ciro entra, Babilônia cai. Agora começa o reino persa. Ciro entra, Babilônia cai, porque Belsazar é morto naquela noite da bebedeira, quando ele brinca com Deus. E agora eles voltam. Ciro convida os judeus a voltarem. E além disso, Ciro dá dinheiro para eles reconstruírem o templo. Diz a palavra, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse as palavras do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino. Olha, Jeremias, ele falou que o povo passaria por esse momento difícil, mas Jeremias falou que o povo voltaria 70 anos depois. E agora, quando Ciro liberta o povo, Salmo 126, nós estamos como aqueles que sonham. Vocês estão livres, pode ir embora. Voltam 56 mil com Ciro. Com Zorobabel, né? Não com Ciro. Ciro libera o povo. Aí naquele dia, 56 mil judeus retornam. 56 mil judeus, eles retornam e vão começar a construção. Só que eles têm, aqui no livro de Esdras vai falando sobre a relação, a lista do que voltaram com Zorobabel. Zorobabel nasceu lá na Babilônia. Eles voltam, mas eles, quando começam a reconstruir o templo, eles têm dificuldade. Não é? Os samaritanos, eles impedem a reconstrução do templo. Quando você se propõe a fazer a obra de Deus, levanta mesmo as dificuldades. Agora vai no capítulo 7 até o capítulo 10. Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém para proclamar o edito em favor dos judeus. Aí com Esdras vai mais um grupo. Nem todos voltaram, amado. Nem todos voltaram. Tem alguns que optaram em ficar. Não, eu quero ficar aqui no mundo mesmo, comendo aqui as bolotas da Babilônia. Nem todos voltarão, tá? E Esdras vai. Aí aqui, ó, capítulo 8 de Esdras, a lista dos que voltaram de Babilônia com Esdras. Quando chega lá, Esdras pega o livro, passa um dia, não,
reúne todos eles. E no capítulo 10 há um arrependimento, que Esdras fala para o Senhor. Olha, ele disse: nós erramos, Senhor. O povo errou. Após o discurso de Esdras, o povo lamenta, chora, clama a Deus, rasga suas vestes. Todos aqueles que haviam casado com mulheres estrangeiras deveriam se separar das pessoas e despedir as mulheres, cara. A coisa foi séria, o arrependimento mesmo. Arrependimento é metanoia, mudança. Mudança de mente. E eles se arrependeram para que não fosse de novo levado de volta ou sofresse de novo. Ele falou: olha, no capítulo 9, verso 10 a 15 de Esdras, no capítulo 10 a 15, olha só: agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério dos teus servos, profetas, dizendo: a terra em que entraste para possuir terra imunda é pelas imundícias dos seus povos, pelas abominações com que a sua corrupção a encheram de uma extremidade a outra. Agora, pois, vossas filhas não darei aos seus filhos, suas filhas não tomarei para os vossos filhos. Nunca procurarei a sua paz e o seu bem, para que vos fortaleçais e comais o bem da terra, e façais possuir a vossos filhos para sempre. E depois de tudo que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras, da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, estorvaste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste livramento. Mesmo com todos os nossos erros, o Senhor ainda nos deu, nos livrou. Verso 14: tornaremos, pois, agora a violar os seus mandamentos e aparentar-nos com os povos destas abominações? Olha, depois de tudo isso, nós vamos voltar a errar? Nós vamos fazer isso? De forma alguma. E Esdras lê o livro, leva o povo a um quebrantamento e ali uma nova história de vida. O templo, nós vamos ver quando nós chegarmos no profeta Ageu. Você pode ver que o profeta Ageu, ele chega e foi nesse tempo aqui que o profeta Ageu falou: vocês estão estucando, fazendo casa para vocês boas, mas vocês precisam construir uma casa para o nosso Deus, subir, cortar madeira. Vai lá, faça isso. E eles fazem. E eles sobem, constroem a casa do Senhor. Só que eles ficaram tristes porque esse novo templo não tinha a mesma majestade, a mesma, sabe, coisa linda como o templo de Salomão. Aí eles ficaram tristes. Aí Ageu, você já conhece bem essa passagem, lá o profeta Ageu falou assim, Deus falando através do profeta Ageu: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Vocês estão tristes por quê? Vocês estão tristes porque o templo não ficou tão majestoso como o outro? Mas se houve quebrantamento, se vocês realmente estão arrependidos, a glória, eu vou encher essa casa com a minha glória. Então, queridos, encerrando essa aula, quero dizer para você, o que Deus quer é que nos arrependamos, que nos prostremos diante dele, e ainda que essa segunda casa não seja tão linda como aquela primeira, que foi construída por Salomão, mas Deus vai encher essa casa com a glória dele. Que possamos continuar aprendendo a palavra. Hoje tivemos um conhecimento um pouquinho sobre a história aí de Nabucodonosor,
depois Nabonido e o seu filho Belsazar. Mas ele brincou com o Senhor. A obra de Deus é muito séria. Nós precisamos, como líderes, como homens e mulheres de Deus, precisamos levar a obra de Deus bem a sério. Em nome de Jesus, não podemos brincar. Tá bom, querido? Eu vou mandar depois o PDF para vocês, como nós temos feito nas outras aulas, outros estudos. E vocês serão, mais uma vez, eu tenho certeza, se vocês não desistirem e continuarem aí nesse resumo, caminhando comigo, nós vamos aprender muito. Agora a próxima aula, depois de Esdras, agora nós vamos falar sobre o livro de Neemias. Neemias, sabendo o triste estado de Jerusalém, ora a Deus. O triste estado de Jerusalém. Mais um que aí o rei Artaxerxes permite que ele vá até lá, edificar, vai edificar o muro, porque foi passando os reinados e Deus foi levantando homens para concluir a obra, e Neemias chega lá e também arruma, se levanta aqueles que, para atrasar a obra de Deus, né? Lembra de Sambalate, Tobias, esses camaradas vão se levantar contra, mas nós não vamos desistir, nós continuaremos firmes, fazendo a obra do Senhor. Que Deus te abençoe e até na próxima semana. E agora, as nossas aulas agora, como você já tomou conhecimento, nossas aulas agora acontecerão todas as quinta-feiras, tá? Então, toda quinta-feira agora, às 20 horas, não mais terça. Nós deixamos a terça-feira para outros eventos na nossa igreja. Então, quinta-feira, todos nós ligados, juntos, para aprendermos a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e te dê uma noite na graça e na paz do Senhor. Fiquem todos com Deus. Até quinta-feira que vem, se Deus nos permitir. Amém.